Faz tempo que, com os meus estudantes aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nós estamos tratando a questão do infinito no pensamento medieval, sobretudo na escola de herança neoplatônica. A questão do infinito, como as transformações, os problemas filosóficos que nascem a partir desse novo paradigma, que é a introdução de um infinito, agora, né, não pensado mais simplesmente como carência e privação ou ausência absoluta de coisas, mas sim como talvez algo que está além de tudo aquilo que é finito e limitado, né? Então, eu penso agora, a Idade Média teve essa ocasião de pensar um infinito que não seja mais simplesmente carência. Para compreender um pouco essa ideia, nós temos que voltar ao novo paradigma do neoplatonismo, que foi feito, né, estabelecido pela filosofia, pela releitura de Plotino do pensamento platônico, né? Daí neoplatonismo. Plotino, no século III, Plotino vai fazer uma leitura de Platão, do mundo das ideias, de Platão, das ideias platônicas, que são verdadeiramente aquilo que é, dado que o mundo é fenomênico, o mundo se manifesta. Ele manifesta Deus, que é o Deus, né, que na verdade é bondade para Platão, e na medida em que ele se manifesta no mundo fenomênico, no tempo e no espaço. Então, eu poderia dizer que o mundo é a espacialização da eternidade. Só que a eternidade, numa perspectiva platônica, ela é pensada enquanto de maneira perfeita, finita. O grego não tem dificuldade com a palavra finita para atribuir a Deus. Pensar um Deus infinito, ou pensar o infinito como Deus, é de certa forma como uma blasfêmia para um grego. Por quê? Porque o cosmos, a palavra cosmos significa perfeição, e Deus é compreendido como a perfeição máxima dentro da perfeição. Então, ele é sempre pensado como a ideia superior, ou a primeira ideia, a ideia que existe realmente, e tudo que vem depois de Deus é pensado de maneira mais limitada, mas no sentido de limite no interior de certos contornos, de certas circunscrições. Então, a circunscrição, a forma, a ideia mesmo de forma platônica, de ideia, né, eidos e morfé, a forma, ela dá os limites e a configuração do objeto. Então, o que significa humanidade? Uma configuração, né, que se faz de maneira fenomênica a partir de algo que existe sempre, né, no mundo das ideias, que é a humanidade. Então, o Sócrates, Platão, Deodato, etc., eles são fenomênicos, no sentido de que eles vão realizando temporalmente aquilo que na eternidade existe perfeitamente, né, de maneira condensada, como um ponto, né, e uma linha. Né? Só que no mundo grego, a temporalidade é pensada de maneira cíclica. Significa o quê? Que o começo ele coincide com o fim, e tudo recomeça de novo. Então, o universo é acabado. E quando eu digo acabado, aí sim, eu posso usar a metáfora de uma casa. Eu fiz o acabamento da minha casa. Minha casa ficou perfeita. A casa minha é perfeita. E Deus se encontra como um desses entes, ou dessas ideias, dependendo de quem pensa, né? Eu posso pensar Deus também como um átomo perfeito, né? Um átomo ou uma junção de átomos de uma perfeição tal, no materialismo, no caso de Epicuro, que vai fazer com que ele seja eterno. Nós estamos aqui no mundo perfeito, no mundo que deu a cosmologia, que é o estudo do cosmos, que deu cosmético, inclusive, né? Que é a beleza, belo, então estruturado, que tem formas, e que é belo, bonito, né? Bom, bonito, porque vem de bonitas, que é formoso, né? Que vem de forma. Então, nós estamos aqui no mundo onde a forma é cultivada como sendo perfeição. E se eu penso Deus, eu tenho que pensar como uma forma, ou um aglomerado de átomos que seja estruturalmente, que tenha uma forma consistente, e que dê ou uma perpetuidade, né, para esse Deus, ou então, ao menos, uma eternidade, no caso de Platão. O problema é que essa ideia, eles têm uma ideia de infinito. A ideia de infinito ela é pensada de maneira negativa, inclusive, negativa no sentido negativo mesmo. Por quê? Eu digo que
Eu sou a forma, ela provém, né, do mundo superior, e de certo, eu tenho que encontrar elementos. Essa forma, ela vai, para se encarnar, ela precisa de elementos. O grego usa para falar da matéria como a informidade. Agostinho, inclusive, retoma essa ideia quando ele diz Deus criou o céu e a terra. O céu são o mundo das ideias de Platão, e a terra, para ele, é as condições de possibilidades do ser material que Deus criou, porque Deus cria absolutamente de nada para Agostinho. Então, ele retoma os paradigmas de Platão e faz da matéria a condição de possibilidade dos seres materiais. Obviamente, você diz assim, não, mas eu vejo uma matéria tal coisa. É o mármore, é a madeira com a qual eu fiz a mesa, é o ferro que eu fiz a minha escada. Então, o ferro, são figuras da matéria, né? Que o grego usa também. Inclusive, ele chama de ylé a matéria, para determinar a matéria como sendo a madeira. Em grego, ylé significa madeira, né? Porque a madeira é o material com o qual eu faço as coisas. Mas pense bem, sem a forma, sem a configuração que dá a figura e dá o aspecto visual, o objeto não aparece. Então, a matéria não aparece para mim. O que aparece da madeira ou é na forma de um tronco, ou na forma de uma mesa, ou na forma de uma cadeira. Então, eles pegaram a ideia de infinito, né, informe. E foi retomado desde o princípio do pensamento grego, quando o Anaximandro imagina o apeiron como sendo a matéria, né? O infinito, no sentido negativo, que vai receber formas para poder se tornar fenômeno. Nós estamos, então, no mundo perfeito, onde a matéria é pensada como suposto, né? Literalmente, etimologicamente, significa aquilo que está embaixo. Embaixo do quê? De formas que aparecem. Ou formas eternas, ou formas fenomênicas no tempo. Mas é importante notar que nós estamos... e a materialidade, ela é causa, inclusive, da morte dos seres fenomênicos e temporais. Porque a matéria é aquilo que pode resistir, da deformação, diria Aristóteles. Porque a matéria é aquilo que vai resistir à forma. Por isso que nós temos, naturalmente, seres deformados, né, que não têm forma. Então, o grego pensa a forma. Mas, de repente, com o neoplatonismo, foi introduzido um novo paradigma. Em que consiste esse novo paradigma? É pensar o finito, essas formas, essa beleza desse mundo, não como estando lá, definitivamente lá, mas como sendo fundado. E a ideia vem através da noção de unidade, primeiro. Porque Plotino se deu conta de que a forma nada mais é que uma matriz unificadora. Pense bem, quando eu penso numa pessoa que eu conheço, ela muda constantemente, ela está no tempo. No entanto, eu posso defini-la como sendo a mesma durante o tempo, antes dela morrer, obviamente ela vai morrer, ela é imortal, mas enquanto ela vive, ela se mantém. O que mantém? É a presença de uma forma, é a presença de uma matriz unificadora. Quando eu digo de várias plantas que têm diferentes, eu digo, mas elas são diversas, materialmente falando. No entanto, tem uma categoria que as unifica, um universal, para retomar aquela problemática que vai dar se ele existe ou não universal, se está imanente ou se ele vem somente do intelecto. Mas o universal é aquilo que unifica. Então, Plotino teve um insight muito, muito pertinente, que é pensar que as formas em geral do mundo inteligível e a forma fenomênica que se manifesta enquanto fenômeno que aparece a cada um de nós, quando nós vemos objetos, essa forma ela é trabalhada pela unidade. Então, vou dar um exemplo para você. Quando nós falamos que um povo se mantém, um povo está disperso, a dispersão absoluta é falta de unidade. E a falta de unidade traz o quê? A morte. A morte ou a corrupção no mundo sensível. Então, nós percebemos que a forma é aquilo que mantém a unidade, a tal ponto que a forma humana vai ser pensada como sendo a própria alma. Porque eu tenho um cadáver, ele tem, de certa forma, ele tem um aspecto visual que parece que é a mesma pessoa, mas nós sabemos que o princípio vital não está presente mais. Então, o que mantém a forma da vida, o que dá a vida e a unidade para a vida é a forma que é a alma. Então, o neoplatonismo está aí.